Boa noite, Igreja Paz do Senhor Jesus Cristo amado, tudo bem? Prazer, me chamo Kaique. Hoje vamos falar a palavra de Deus em Romanos 12, amém? Peguem suas Bíblias, aqui está a minha Bíblia King James, 1611. Vamos lá. Hoje é um vídeo curto, amém? Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, uma vida reta. Pois eu vos digo pela graça que me é dada, para que todo mundo que está entre vós não pense de si mesmo mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, que pense com humildade, assim como Deus tem dado a cada um pela medida da fé. No caso, da conversão, escrito na Bíblia do Expositor. Vamos lá, irmãos. Aqui ele fala, que pela misericórdia de Deus, pela compaixão, pelo amor de Deus, que por favor, que nós devemos apresentar os nossos corpos santos, sem mácula, sem sujeira, sem escuridão espiritual, que nós devemos ser nosso corpo de forma, que nós devemos apresentar nosso corpo de forma agradável a Deus. Qual corpo? O imaterial? Não, o corpo material. Ou seja, pense nos seus olhos, na sua boca, nos seus dentes, nas suas mãos, nos seus pés. Que antes você apresentava para os pecados, agora não, agora ele está pedindo que você apresente seus olhos de uma forma boa para Deus. Que agora você fale: Deus, use meus olhos, Deus, use minha boca, Deus, use meus ouvidos. Ou seja, Deus, aqui estão meus olhos para o Senhor, meus olhos são puros. Deus, aqui está minha boca, elas não falam tolices, elas falam só palavras de sabedoria, só palavras da Escritura Sagrada. Deus, aqui estão meus ouvidos, eles não ouvem o que é desnecessário. Aqui estão meus olhos, eles não veem o que não devem ver. Aqui está meu corpo, ele não está onde ele não deve estar, que é o nosso dia a dia. Como assim? A gente tem que apresentar nosso corpo sem máculas, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o nosso dia a dia. Não é só um dia, não é só no dia do culto que você vai ser santo, não é só dentro da igreja que você vai ser santo, mas é todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida você tem que apresentar seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional, o nosso culto na mente. Nosso culto não é só na hora do culto, é certo nós cultuarmos, mas também temos nosso culto em casa, depois que saímos do culto. Então, depois que saímos do culto da igreja, quem nós somos? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos se dar para Deus. Nós devemos ser transformados. Nós devemos ser transformados pela renovação da mente, pela leitura bíblica, pela palavra de Deus, que nós devemos apresentar nosso corpo em sacrifício vivo, que nós devemos entregar-nos a Deus, nossos corpos. Nós subimos a Deus, que antes nós entregávamos para o pecado, mas agora nós entregamos a Deus, Então, aqui o versículo 3, aqui o versículo 2 está dizendo: e não sede conformados com esse mundo. Não se conforme, não aceite, não aceite, não se conforme, mas sede transformados, sede renovados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, irmãos, como que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando eu não me conformo com o século, quando eu não me conformo com esse mundo, quando eu não me conformo com as ideologias do mundo, Ou seja, que nós não sejamos moldados pelo mundo, e que nem mesmo a gente aceite as suas ideologias. Mas a Bíblia diz, mas eu não concordo. Não, a Bíblia diz, não está escrito, e assim será, porque Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele fez os céus e a terra. Onde você estava quando Deus estava fazendo o céu e a terra? Ou seja, que nós devemos apresentar-nos todos os dias em sacrifício culto, que é o nosso em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não saindo do texto, o versículo 2 diz que a gente não venha se conformar com esse mundo, que a gente não venha aceitar o que ele oferece a nós, mas que a gente não venha ser moldados pelo mundo, mas moldados pela palavra de Deus. Mas se a transformação pela renovação da vossa mente, que é a Bíblia,
Que Deus, através da palavra dele, através de livros bons cristãos, venha nos transformar. Que Deus venha nos transformar no interior. Que nosso interior venha ser transformado pela palavra viva e eficaz de Deus. Mas não pelo mundo, não pelo que eu vejo de errado, não pelo que eles dizem de errado, que não sejam moldados por eles, mas que eu venha ser transformado pelo interior, onde habita o coração e a mente, para que assim, quando nós não nos conformarmos com esse mundo, quando nós apresentarmos nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, a gente venha saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como eu sei que eu posso saber como é a boa, perfeita vontade e agradável de Deus? Eu me apresentar literalmente santo a Deus, sem mácula espiritual, sem mentiras, sem heresias, sem cobiça nos olhos, sem ouvir o que não deve, sem falar o que não deve, sem ouvir o que não deve, sem onde eu estou, onde não devo, mas sim onde eu sou santo como Jesus foi santo. Jesus ele nunca esteve onde ele não deveria estar. Jesus não via o que ele não deveria ver. Jesus não ouvia o que ele não deveria ouvir. Jesus não falava o que ele não deveria falar. Olha, o olho de Jesus era santo a Deus, o ouvido de Jesus era santo a Deus, a boca de Jesus era santa a Deus, os membros do corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, eram santos a Deus. Que assim nós venhamos ser. O maior exemplo do mundo, biblicamente, foi Cristo, postura de Cristo. Nada mais glorioso do que Cristo naquela cruz. A gente coloca muitas das coisas acima de Deus, mas se nós pegarmos todo o universo e tudo que nele há, nada é igual a Cristo, irmãos. Se a gente pegarmos todas as maravilhas, nada é igual a Cristo. Então vale muito a pena nós apresentarmos nossos corpos santo, vivo, e em sacrifício vivo e agradável a Deus, irmãos. Para que assim, irmãos, nós devemos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Amém? Pois se vivemos conformados com esse mundo, não iremos experimentar a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E para que nós não pensamos, e agora eu vou ler o versículo 3. Hoje é uma pregação pequena, do versículo 1 a 3. Pois eu vos digo pela graça que me é dada, para que todo mundo que está entre vós não pense de si mesmo mais do que deveria pensar, senão pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um a medida de fé. O que esse versículo quer dizer, irmãos? Para que nós não pensemos com orgulho de nós. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Não, irmão, pense com humildade. Eu sou um pecador. Eu sou um servo que só faz o que o Senhor manda. Nada mais disso. Eu sou pequeno. Eu sou nada perto de Deus. Eu sou nada. Eu preciso 100% de Deus. Que nós devemos pensar assim todos os dias de nossas vidas. Mas que nós venhamos olhar para nós com sobriedade, ou com humildade, ou com moderação, não se achando um cara, não se colocando no alto do pedestal, não sendo o principal de nossas próprias vidas, mas se Cristo, o glorioso Cristo, seja o principal de nossas vidas, irmãos. Agora vamos lá, o que é, voltando para o versículo 1, suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar de vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso? Apresentar o sacrifício vivo e santo a Deus é o nosso templo. A gente é templo do Espírito Santo, a gente tem que ser santo. A palavra de Deus diz que aquele que destruiu o templo de Deus, que é o nosso corpo, aquele que se prostituir, aquele que destruir com pecado o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, a gente não deve ouvir o que não deve ouvir, a gente não deve ver o que não deve ver, a gente não devemos estar onde não deveríamos estar. Como assim estar? A gente não devemos estar em baladas, em lugares de punks, em drogas, onde há bares, onde bebe, se prostitui, não, mas sim em lugares que convém, onde Cristo estaria conosco. Amém? Onde a gente possa não falar o que a gente não deve falar, ou seja, evitar os pecados, irmãos, com a capacidade que o Espírito Santo nos dá, né? Antes nós apresentávamos todos os nossos membros para o pecado. Agora a gente tem que apresentar santos a Deus, é o que Paulo está falando na carta de Romanos.
olha, aqui no versículo 2 fala: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler mais uma vez: não sede conformados com esse mundo, ou seja, certifiquem-se de não se tornarem como o mundo. Não deixe o mundo ao redor que determine seu comportamento, não deixe que o mundo ao redor determine o seu comportamento, como você deve viver, mas deixe Deus mudar você por dentro, amém? Mas deixe Deus mudar você por dentro, amém? Já vou terminar, irmãos. Paulo está falando para a igreja de Romanos. E uma novidade, irmãos, não foi ele que entregou a carta de Romanos aos romanos, foi uma mulher, talvez uma diaconisa da época, né? Se continuando, o problema de Israel, agora olhando para o versículo 3, pois eu vos digo pela graça que me é dada para que todo mundo, que está dentre vós não pense de si mesmo, todos não pensem de si mais do que deveria pensar, se não pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um medida da fé. O problema de Israel, irmãos, era olhar com orgulho em si mesmo. Sou de Deus, Deus me escolheu, então eu tenho promessas. Eles se olhavam com orgulho, amém? Mas aqui de Paulo fala para a gente olhar com sobriedade, com modernidade e com humildade, amém? O que o texto ensina, irmãos? O texto ensina que pelas misericórdias, compaixão de Deus, que por favor venhamos apresentar e mostrar nosso corpo santo em sacrifício vivo e completamente agradável a Deus, que venhamos a viver agradavelmente a Deus, não tocando em coisas erradas, irmãos. Sim, a gente vem a tocar em coisas santas, irmãos, e sem escuridão espiritual, amém? Que a Bíblia possa transformar a vida de vocês, amém? E o resultado final disso é que nós somos santos como Jesus foi santo. Jesus não se conformava com esse mundo, mas ele era transformado pela renovação da mente. Jesus era santo, Jesus apresentou seu corpo santo e vivo e agradável a Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos, amém? Então que a Bíblia venha mudar no nosso dia, em nosso cotidiano, todos os dias da nossa vida, amém? Que Deus abençoe sua vida todos os dias. E hoje eu vou mostrar esse livro para vocês. Comprem, tá bom? Arma da Oração do Eduardo Mimbaus, amém? São 6 livros sobre oração, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela sua presença.